pessoal, vamos falar sobre leis delegadas, resoluções e decretos legislativos. Semana 4, dia 4, direito constitucional. Primeira questão vai falar que nem todos os assuntos podem ser objeto de lei delegada. Certo ou errado? Certo. Exemplo que não pode ser: nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais, ok? Como, por exemplo, matéria relativa à legislação sobre planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Também é uma matéria que, relacionada à PPLD e LOA, eles não podem ser objeto de delegação. Por quê? O que ele está dizendo? O que é delegação, pessoal? Você tem que pensar que está sendo delegado do Congresso Nacional ao Presidente da República. E o nosso orçamento, ele é dito orçamento misto, certo? Orçamento misto. Então não pode ter uma lei ser assunto de lei delegada. Não posso delegar ao Poder Executivo matéria relativa ao PPA, LDO e LOA, porque eles têm que trazer uma manifestação, porque nada mais, nada menos, eles são quem? O controle externo, certo? Então tem que ter o controle, tem que ter a avaliação, então tem que ter o crivo do Congresso Nacional. Então por isso que ele não vai ser assunto de lei delegada. Está previsto no artigo 68. Vamos ver. As leis delegadas são elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva de quem? Do Congresso Nacional. Competência privativa da Câmara e do Senado, e matérias reservadas à lei complementar, nem a legislação sobre organização do Poder Judiciário e MPU, carreira, garantia e membros, nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais, e por fim, quem? Os planos plurianuais, preciso do crivo do Congresso Nacional. As diretrizes orçamentárias precisam do crivo do Congresso Nacional e os orçamentos precisam do crivo do Congresso Nacional. Portanto, não podem ser objeto, não serão então objeto de delegação, certo? Então, a questão está correta, que trouxe a literalidade do artigo 68, parágrafo 1º, inciso 3º. 2. As leis delegadas editadas pelo Presidente da República após prévia autorização do Congresso Nacional por meio de decreto legislativo. É por meio de decreto legislativo ou por meio de resolução? Por meio de resolução, ok? Resolução. São discutidas e votadas em cada casa legislativa, sendo vedada a apresentação de emenda a essas leis. É vedado? Sim, é vedado, porque não teria sentido delegar um assunto para o Presidente da República quando chegasse para o Congresso Nacional ocorresse as alterações, então que não delegasse, ok? Então que não delegasse, senão o Presidente da República vai passar por otário aí, ok? Veja, as leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a solicitação ao Congresso Nacional. A delegação ao Presidente da República terá forma de resolução. Então aqui é o erro da questão, ok? Do Congresso Nacional, que especificará o seu conteúdo e os termos de seu exercício. Então as diretrizes vão estar aí na resolução. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, então veja que não é pela Câmara, não é pelo Senado separado, é pelo Congresso, ou seja, as duas casas em conjunto, este a fará em votação o quê? Votação única e vedada qualquer emenda. Então não pode emendar. Então o erro da questão ficou pelo caso do decreto legislativo. 3. Pode o Congresso Nacional delegar ao Presidente da República competência legislativa sobre nacionalidade? Pode? Não pode. Veja, não serão objetos de delegação atos de competência exclusiva do Congresso Nacional ou privativa da Câmara dos Deputados ou Senado Federal, em matéria de reservada lei complementar, nem legislação sobre a organização do Poder Judiciário MPU,
carreira, garantia dos membros. Nacionalidade, tá aqui, achamos a bichinha. Cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais não serão objetos de delegação, nem PPA, LDO e LU. Então, portanto, pode? Não pode. 4. A delegação ao presidente da República para a elaboração de lei delegada tomará a forma de... Ficou fácil. Forma de resolução. Veja a importância de estar sempre fazendo questões, porque isso daqui tem que estar na massa do sangue, ou seja, tem que... Quando vir uma questão dessa, você já tem que saber que é decreto legislativo, está errado, que é o que? Resolução. A ser editado pelo Congresso Nacional, que especificará o conteúdo da delegação e os termos de seu exercício. O restante está correto. Então, a delegação ao presidente da República será na forma do que? De resolução do Congresso Nacional. 5. A matéria referente à nacionalidade e à cidadania não podem ser objeto de lei delegada. Acabamos de ver. Então, não serão objeto de delegação matéria reservada à lei complementar nem a legislação sobre nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais, ok? Então, não pode ser objeto de delegação. Questão errada, porque está dizendo que pode, e a resposta é não pode. Em conformidade com o processo legislativo brasileiro e considerando as necessidades de promover maior rigidez no controle dos gastos públicos, é válida a iniciativa de lei do Presidente da República solicitando ao Congresso Nacional a delegação de fixar limites e condições de concessão de garantia pela União em operações de crédito externo. Veja, você compete privativamente quem? Operação de crédito externo, lembra que pode ser extensível aos estados, e quem é representante dos estados também é o Senado Federal. Então, essa é uma competência privativa do Senado Federal. Então, se é do Senado Federal, não pode ser objeto de delegação, porque compete privativamente ao Senado Federal dispor sobre limites, condições para a concessão de garantia da União em operação de crédito externo e interno, ok? Então veja, as leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Não serão objeto de delegação os atos de delegação exclusiva do Congresso Nacional, de competência aqui, ó, privativa do Senado Federal. Então, compete privativamente ao Senado Federal dispor sobre os limites e condições sobre para a concessão de garantia da União e operação de crédito externo e interno. Então, compete privativamente ao Senado Federal, por isso não serão objeto de delegação. Então, a questão está errada, certo? Por que está errado? Porque aqui está dizendo que pode, certo? É válida a iniciativa do Presidente da República? Não é válida. 7. Com base na delegação de competência do Congresso Nacional, o Presidente da República pode editar leis acerca de certas matérias, não sai o negócio. Então, ele está falando assim, em base em delegação de competência, ele está dizendo assim, existe leis delegadas? É isso que ele está perguntando. Existe ou não? Existe. Então, certas matérias podem ser objeto de delegação por meio de resolução do Congresso Nacional ao Presidente da República. Então, as leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Então, questão correta. Questão 8ª. Como os atos normativos primários, aqueles que oriundo diretamente, vão beber direto na Constituição Federal. As resoluções destinam-se a regular matéria de competência da Câmara dos Deputados ou Senado Federal. Razão porque desempenham tão somente efeitos internos em ambas as casas.
Então, o que ele está falando de resoluções tem somente efeitos internos. Se eu não utilizo a resolução para autorizar a lei delegada ao presidente da República, se não tem efeito externo, tem. Então, tão somente está errado. Alexandre de Moraes. Resolução é um ato do Congresso Nacional ou de qualquer de suas casas, tomando por procedimento diferente do previsto para a elaboração das leis, destinado a regular matéria de competência do Congresso Nacional ou competência privativa do Senado ou da Câmara dos Deputados, mas em regra com efeitos internos. Então a regra é essa, sim, excepcionalmente, porém também prevê a Constituição resolução com efeitos externos, como a que dispõe sobre a delegação legislativa. Então ele traz inclusive o exemplo que a gente está trazendo aí. Então a delegação ao presidente da República terá forma de resolução, olha, então é externo, do Congresso Nacional, o qual especificará o conteúdo e os termos do seu exercício. Então ele diz que não pode, só efeitos internos, então somente está errado. Questão 9. São disciplinados por decreto legislativos os assuntos de competência exclusiva do Congresso Nacional, como por exemplo a aprovação de tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Veja, aqui tem um bizuzinho para a gente lembrar que a regra é exclusiva, competência exclusiva do Congresso Nacional é decreto legislativo. Regra. A exceção foi quem? Lei delegada. Agora, quando for competência privativa da Câmara dos Deputados e privativa do Senado Federal, vai ser por meio de resolução. Perfeito? Então, veja, 49. É de competência exclusiva do Congresso Nacional. Exclusiva do Congresso Nacional vai ser feito por decreto legislativo, resolver definitivamente sobre tratados ou acordos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao seu patrimônio. Então aí vai ser por meio do que? Vai ser por meio de resolução. Olha, se é competência do Congresso Nacional, vai ser por meio de resolução ou por meio de decreto legislativo? Por meio de decreto legislativo. Então veja, são disciplinados por decreto legislativo os assuntos de competência exclusiva do Congresso Nacional? Sim, com aprovação de tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos e compromissos gravosos? Olha só, decreto legislativo, competência exclusiva, questão correta, portanto. Questão muito ruim no sentido de decoreba, ok? Mas uma questão dessa, ela se repete. Então a primeira vez ela é difícil, porque é a primeira vez, a segunda vez vai ficando melhor, a terceira ou a quarta vez que a gente vai ver umas 4, 5 vezes essa questão aí em nosso simulado, você vai ver que vai ficar tranquilo, beleza? Continuando. O decreto legislativo é espécie legislativa. Sim ou não? Sim. Criada sem exigência de sanção do presidente da República. Certo ou errado? Certo, não passa pelo presidente da República. Por outro lado, a lei ordinária exige no processo de sua elaboração a manifestação do presidente da República por meio de sanção ou veto. Então, a lei vai para o presidente sancionar ou vetar? Vai. Decreto legislativo não. Então, está correto. Veja, artigo 48 da Constituição vai falar que cabe ao Congresso Nacional, com a sanção, a regra, do presidente da República, não exigida esta para quando for especificado aí os artigos 49, 51 e 52, que é os casos lá dos decretos e resoluções, competência exclusiva do Congresso, Senado e Câmara, dispor sobre matérias de competência da União, especificar especialmente sobre. Então veja, a regra está aqui, ó, regra com a sanção, dispor matérias, competências especiais. Então aqui a regra que as leis sejam o que? Sancionadas pelo presidente da República. E a exceção são os decretos legislativos e as
resoluções aí. Ok? Aqui eu trouxe um passo a passo aí da elaboração de uma lei. Então tem uma iniciativa, ela vai ser na casa iniciadora, que pode ser Câmara ou Senado. Se aprovar, vai para a Câmara Revisora. Se emendar, volta novamente para a casa iniciadora. Se rejeitar, é arquivado. Na casa iniciadora, a mesma coisa. Se rejeitar, vai arquivado. Se aprovar, vai para o presidente da República para sancionar. Se sancionar expressamente, a lei é promulgada e ocorre a publicação. Caso contrário, se permanecer em silêncio até 15 dias úteis, o presidente não se manifesta, então o presidente da República vai promulgar. Se não fizer em 48 horas, ou o presidente do Senado pode fazê-lo. Se não fizer em 48 horas, o vice do Senado vai fazer. Ok? Agora, se o presidente da República vetar, certo? Ele vetou, aí o projeto de lei não achou legal. Então o presidente do Senado ele pode derrubar o veto lá no âmbito do Congresso Nacional. Se mantiver o veto, arquivado. Se eles rejeitarem, novamente vai para o presidente da República para sancionar. Se a sanção permanecer tácita em 48 horas, o presidente do Senado assume e sanciona. Se não, o vice vai fazer isso, ok? Então essa é a regra do nosso processo legislativo. Então uma espécie, o decreto legislativo é uma espécie legislativa? Sim, criado sem exigência de sanção do presidente da República. Beleza? Exemplo, eles dispõem sobre a remuneração deles, não passa pelo presidente da República, não é? Beleza? É isso. A delegação legislativa é instituto de natureza excepcional. A delegação de competência é excepcional, de competência no caso legislativa, para o caso das leis delegadas? Sim, no contexto da tripartição clássica dos poderes. Sim, porque o poder legislativo, a função principal dele é de legislar. E o poder executivo, administrar. Certo? Então o poder executivo ele legisla? Sim, vai ser uma função atípica. Então se ela é atípica, ela é excepcional? Sim, então está correto, portanto, o nosso item. Última questão. Em razão ao princípio da vedação do retrocesso, isso aqui até direito administrativo, e da jurisprudência dos tribunais, deve ser considerada inválida toda a resolução de agência reguladora que revogue resoluções anteriores que possibilitavam o uso de um serviço considerado essencial. Ora, primeira coisa, resolução de uma agência reguladora pode revogar resoluções anteriores? Sim, desde que elas sejam inoportunas, inconvenientes. Mas se elas possibilitavam um uso de serviço considerado essencial, e aí, pode ser revogado? Pode. Exemplo, mudou uma tecnologia, antes tínhamos aí o telégrafo, agora não existe mais, então eu posso revogar uma resolução que tratava de um telégrafo? Posso, sem problema. Então a questão está errada, muito generalista. Povo, mais um degrau, seu nível de conhecimento sobe mais um degrau, então mais uma etapa concluída por você. Estamos aí, ó, o pessoal aplaudindo você aí, que você está mantendo teu foco. Um abraço e até a próxima.